dia, galera, bom dia. Hoje eu vou falar mais da mobilidade de um meio de campo que quer crescer na vida e quer se dar bem. Vamos lá. Em primeiro lugar, o meio de campo, ele tem que ser um cara que prende pouca bola, é um cara rápido, movimentos perfeitos, trocando de setor para poder obter o máximo possível de posse de bola. Esse jogador que tem muita posse de bola, ele é considerado um jogador que tem mais presença de jogo, entendeu? Ele tem que ter presença de jogo em todas as jogadas que o time dele for ter posse de bola. Então ele tem que ter uma movimentação fora do normal. Isso é buscando o jogo no setor do volante, embolando um pouco com o lado, com meia direita, se ele é meia esquerda, entendeu? Avançando a troca de posição com o atacante, sendo inteligente quando o volante avançar, ele recuar, entendeu? Sendo inteligente quando o meia direita vir pro lado dele e ir pro lado do meia direita, sai da meia esquerda para meia direita, entendeu? Essas situações são coisas que o meio de campo que tem mobilidade, que é inteligente, façam que ele tenha mais presença dentro de campo. Agora, tem que trabalhar com inteligência, tem que ser tático, tem que ser dinâmico, tabelar com o centroavante sem perder o setor, tabelar com o volante sem perder o setor, tabelar com o lateral ou com o atacante de lado, entendeu? Saber qual tipo de movimentação ele vai terminar na própria posição. São coisas que o cara que é meio de campo tem que ter essa capacidade psicológica. O que ele tem que fazer para ele ser visto por alguém e marcar presença? Participar o máximo possível das jogadas que acontecer durante uma partida. Não ter medo de pegar na bola. Tem muita meio de campo que entra dentro de campo já correndo do jogo, fugindo do jogo. Não pode ser assim. O cara que é meio de campo, ele tem que ter a clareza de que ele tem que ter aquela movimentação fundamental pro time. Sem ele o time não cresce, sem ele o time não joga. Tem que fazer o papel dele muito bem feito. Por isso que é muito importante vocês novos, meninos novos de 9, 10, 11 até os 16 anos, treinar numa escola de futebol ou num clube de futebol, onde o treinador é aquele cara que vai te corrigir passo a passo e não pode ficar com raiva quando o cara para a jogada, orienta. Se o cara tá parando a jogada e orientando, o treinador é bom, entendeu? Poucos treinadores fazem essa função de treinador, que sabem se são capacitados para orientar o jogador de acordo com o setor, entendeu? Então é isso que eu falo para vocês, pais, vocês jogadores, vocês mães, empresários de futebol. Saiba quem vocês vão contratar, saiba quem vocês vão dar confiança para treinar o seu grupo, porque não basta você pagar um salário mínimo pro cara e o cara ir lá treinar os meninos. O cara tem que ser bom, o cara tem que ser diferenciado, o cara tem que querer trabalhar, tem que gostar do que faz. Se for um treinador
estilo juiz que vai só apitar e ficar dando pitaco, é melhor nem contratar. Põe o auxiliar para trabalhar que não entende bosta nenhuma de futebol. E tira esses caras que não param uma jogada, não explicam, não sabem orientar um setor. Por isso que o time às vezes toma porrada. Às vezes perde o meio de campo. Agora o meio de campo tem que aprender também uma coisa: a marcar, não deixar o volante ter espaço. Ele tem que ter presença de marcação forte. Não pode deixar o meio de campo, o volante jogar. E entender que quando o volante avança e marca o meio de campo, ele tem que marcar ao contrário, um passo atrás. Entendeu? Quando o lateral apoia, o volante cobre o lateral, o meio de campo cobre o volante e o atacante cobre o meio de campo, porque senão fica lá um buraco no meio de campo. Tem que ter essa noção tática, noção de jogo, noção de sequência de jogada. Treinador que não orienta jogador não é treinador. Beleza? Eu gosto do Renato Gaúcho por causa disso. Renato Gaúcho é foda. Ele orienta o jogador. O gorducho do Guto Ferreira é outro também que orienta o jogador. São bons treinadores. Na verdade, os treinadores são profissionais. Dos melhores que eu já vi foi o Muricy. Pena que ele teve problema no coração e teve que parar de trabalhar como treinador. É o único que eu acho que é do meu nível, que entende o que está fazendo dentro de campo. Por que os caras bons, os meios de campos bons, não proliferam? Às vezes falta de orientação, falta de conselhos. Entra com medo, cabisbaixo. Toma uma primeira porradinha que toma e já desiste, não quer mais jogar, fica com medo, retraído. Entendeu? Aí por que o cara que é o meio de campo, que movimenta pra caralho, é bom pra caralho, mas não entra, não é titular? Porque não marca. Se não marcar, o treinador não vai pôr pra jogar. Meio de campo é a principal função ali, ó. Os 4 do meio de campo, os 2 volantes, os 2 meias, tem que saber marcar. Se não marcar, esquece. Vai para ataque, vai para a ponta direita, que mesmo assim tem que marcar o lateral e o zagueiro direito, o zagueiro lateral esquerdo e o zagueiro esquerdo. Enquanto o centroavante marca o zagueiro direito e o lateral direito. Tem que ter essa noção, cara. Se não tiver essa noção, não tem esquema tático que o treinador vai colocar que vai dar certo. Porque a falta de marcação, um setor sem marcar, faz com que o time todo apodreça. O volante vai sofrer sobrecarga, o zagueiro vai ter sobrecarga. Entendeu? Por isso que o Neymar não tá jogando de titular. Por isso que o Neymar não é convocado para a seleção. Porque é um cara que não marca ninguém, só joga com a bola no pé. Desculpa falar isso, vocês que são da geração Z, vocês que são torcedores, mas é assim que funciona o futebol. Se o cara não marcar hoje, o futebol não fica faltando um setor sem marcar que vai dar pro adversário contra o time que você joga. Mais presença dentro de campo. Entendeu? Vai sofrer por número maior de jogadores atacando. E por isso que o atacante hoje morto, aquele que só faz gol e não marca ninguém, não está sendo mais valorizado. Tá bom? Eu tô falando pra vocês, eu tô 5 anos sem trabalhar com futebol, 3 anos aliás. E eu tenho essa noção.
Mas sabe o que é? O futebol tá dentro de mim. Eu nunca vou esquecer como é que é o futebol, não. Eu trabalhei 20 anos, então eu sei o que é o futebol, então eu sei orientar, eu sei o que o menino tem que ter, eu sei o que o treinador tem que ter, eu sei o que o auxiliar tem que fazer, eu sei o que o preparador físico tem que fazer para o menino aguentar correr os 90 minutos. Mas na parte de preparação física eu não gosto de trabalhar. Aí cada um macaco no seu galho. Tá bom? Abraço, entendeu? Segue meu conselho que vocês vão se dar bem. Abraço, tchau.